Provavelmente você já disse ou já ouviu alguém dizer que está estressado. Mas afinal, o que é estresse? Primeiro, é importante dizer que o estresse é uma resposta normal e benéfica do organismo a estressores. Essa resposta foi herdada dos nossos antepassados no tempo das cavernas. Eles saíam para caçar e podiam dar de cara com um animal selvagem. E em casos assim, não dá para pensar muito no que fazer. Então, de forma instintiva, o corpo era preparado para lutar ou para fugir. E hoje em dia também é assim. Quando você vê um cachorro rosnando vindo na sua direção, ou quando você vai atravessar a rua e vê um carro vindo na sua direção e ele não para e tira a tinta de você. Esse sistema também é ativado. Ele foi criado para nos proteger, para garantir a nossa sobrevivência. O problema começa quando esse sistema nunca desliga e fica ativado cronicamente. O ideal seria se a gente ativasse esse sistema como se fosse um cachorro. Esse aqui é o Salomão, ele é o meu cachorro. Às vezes ele tá tranquilo, numa boa, mas se um desconhecido grita no portão ou outro cachorro passa na frente de casa, ele sai correndo, quase derruba o portão, late sem parar, arrepia os pelos. Ele dá a vida dele para defender o território dele. Mas depois que a pessoa ou outro cachorro vai embora, ele deita tranquilamente no canto dele, como se nada tivesse acontecido. Só que nós humanos, diferentemente dos cachorros, nós conseguimos ativar a nossa resposta ao estresse apenas com os nossos pensamentos, nos preocupando geralmente com algo que já aconteceu ou com algo que ainda nem aconteceu. Nos preocupamos com o dinheiro, né, com os boletos, com os nossos relacionamentos, seja de casal, seja com pais, com os filhos, no nosso ambiente de trabalho. Nos preocupamos com as notícias de violência da TV. E essa preocupação constante, ela vira estresse emocional, que a longo prazo pode levar a transtornos de ansiedades e doenças crônicas, como pressão alta, diabetes e outras doenças. E geralmente, quando isso acontece, é porque o ciclo de estresse foi ativado. E o que acontece nesse ciclo? Quanto mais estressada você está, mais rápido você respira. E quanto mais rápido você respira, mais estressada você fica. Porque o cérebro, ele monitora todos os nossos órgãos o tempo todo, 24 horas, inclusive o nosso coração e o nosso pulmão. E a respiração rápida e curta, ela acelera o coração. Experimenta aí por 10 segundos. Você já começa a sentir um calorzinho. E esse calorzinho é a adrenalina sendo liberada na corrente sanguínea. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre isso. A respiração rápida e curta, ela ativa o nosso sistema de luta e fuga, que é o nosso sistema de sobrevivência, para avisar o cérebro que a gente está em perigo, mesmo que não esteja sob uma ameaça real. O cérebro é capaz de fazer isso apenas com um pensamento. Mas se você começar a respirar de forma lenta, fibras no nosso coração, elas enviam um sinal para o cérebro para começar a relaxar e desativar o sistema de sobrevivência. Com isso, o corpo começa a se acalmar, diminuindo os hormônios do estresse. Com o coração batendo mais rápido, o cérebro entende que você está em perigo e isso ativa o sistema de sobrevivência. Esse sistema de sobrevivência, ele é conhecido como sistema nervoso simpático. Ele prepara o corpo para lutar ou para fugir. E como ele faz isso? Geralmente ele faz isso ativando duas vias no nosso organismo. Uma via expressa e outra via mais lenta. É como se a gente fosse para a cidade de sobrevivência e existissem duas formas de chegar até lá. A primeira é a via expressa. É uma resposta neurológica que acontece em poucos segundos, com a ativação do sistema nervoso autônomo, algum estressor. Seja qual for o estressor para você, dinheiro, relacionamento, com a pessoa que você é casada, com seus pais, né? A notícia de violência, conforme a gente já falou anteriormente. E quando você é exposto a um estressor, a informação passa
como um raio pela medula espinal e os nervos da coluna, para mandar as glândulas suprarrenais produzirem adrenalina, que imediatamente vai parar na corrente sanguínea. Lembra daquele calorzinho que deu quando eu respirei de forma rápida e curta? Então, era adrenalina sendo liberada na corrente sanguínea. A adrenalina, ela vai mandar mais sangue para alguns órgãos e menos sangue para outros órgãos. O coração, ele vai acelerar para mandar mais sangue para os seus braços e para as suas pernas, porque você precisa lutar ou fugir. A sua frequência respiratória ela vai aumentar. Mas como você está sob ameaça, você não precisa pensar em digestão e nem em reprodução. Então, vai menos sangue para o seu intestino, para o seu estômago, para os seus órgãos sexuais, para o seu sistema imunológico. Se você está lutando para sobreviver, tudo que envolve descanso, reparação e crescimento no seu organismo fica para segundo plano. Percebe o perigo de viver com esse sistema desregulado e ativado cronicamente? A outra via de ativação do estresse, que dispara o sistema de luta e fuga, é a via lenta. Ela é responsável pela resposta química. E esse sistema ele também é ativado com um pensamento. Ele vai disparar a produção de neurotransmissores e peptídeos que vão gerar as emoções relacionadas ao estresse, seja raiva, medo ou qualquer outra emoção negativa. Essas emoções elas vão informar ao corpo como que você está se sentindo com uma emoção negativa que também vai produzir os hormônios de estresse, a adrenalina e cortisol. Essa via ela é chamada de lenta porque ela pode levar de minutos a horas para produzir os hormônios do estresse. Ela envolve o hipotálamo, que é responsável pela memória de longo prazo, e a amígdala cerebral, que é o nosso principal centro do medo. Como cada pessoa lida com o estresse e a ansiedade de forma diferente, porque os significados aos estressores é muito particular, na minha mentoria individual e personalizada de reprogramação mental, nós trabalhamos na via lenta para ressignificar as causas aos estressores que geram traumas, transtorno de ansiedade e que a longo prazo pode também até levar a doenças crônicas. E nesse desafio, nós vamos controlar o estresse e a ansiedade ao regular o sistema nervoso autônomo através da via rápida. E isso é possível porque em 2014 os cientistas descobriram que era possível regular o sistema nervoso autônomo com a respiração. Esse estudo, o cérebro sobre o corpo, um estudo sobre a regulação voluntária da função autonômica durante a exposição ao frio, ela foi realizada com Wim Hof, que é conhecido como o Homem de Gelo. E os cientistas, depois desse estudo, os livros de ciência e de medicina eles foram reescritos, porque até 2014 não se sabia que era possível regular o sistema nervoso autônomo. Eles descobriram que a respiração ela é como um acelerador e o freio da estabilidade do cérebro. Ela é como se fosse um controle remoto emocional. Quando você está estressada, irritada, com a cabeça a mil, com o coração acelerado, com a respiração rápida e curta, e alguém fala para você, se acalma, nem sempre adianta, não é mesmo? Também não adianta mandar o coração bater mais devagar, porque ele não te obedece. Mas se você começar a respirar de forma lenta e longa, entenda como respiração longa, não respiração profunda, mas uma respiração que vem até a barriga, até o diafragma, o seu coração ele começa a desacelerar. Você começa a se acalmar, a sua mente começa a ficar mais tranquila. E isso acontece porque você acabou de ativar o sistema nervoso parasimpático. Enquanto o sistema nervoso simpático ele libera adrenalina e gera estresse e ansiedade, o sistema nervoso parasimpático, ele gera relaxamento, calma, descanso e reparação do organismo. E é isso que nós vamos fazer nesse desafio SMART. Durante 21 dias, ativar o sistema nervoso parasimpático ao realizar o protocolo SMART de 5 minutos em alguns momentos do seu dia, para controlar o estresse e a ansiedade. Eu te vejo na próxima aula.